Seja bem-vindo a mais um programa Luz para os Meus Passos aqui na TV Canção Nova. Que alegria estar aqui com você na TV Canção Nova. Aliás, quero louvar a Deus por essa TV que tanto tem evangelizado e se dedica para um programa como esse chegar até você. A Canção Nova é uma TV que evangeliza 24 horas por dia. Já quero agradecer você que ajuda essa TV, você que colabora com a evangelização. Deus te abençoe. Mas também quero saudar você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, e você que acompanha pelo canal de Dom José Francisco Falcão. Ambos os canais, até inclusive a Canção Nova, gratuito. Tudo é gratuito, porque o Evangelho precisa chegar a todos os cantos. Então é uma alegria chegar até você, é uma alegria chegar até sua casa, até sua família. Você que está na Canção Nova nesse domingo à noite, você que está no meu canal do YouTube ou no de Dom José, não sabemos a hora, o dia que você está assistindo, mas este programa eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Lembrando que ainda a gente está numa introdução à Sagrada Escritura. O nosso interesse aqui neste programa é estudar o Antigo Testamento. Em breve a gente vai começar a fazer estudos maravilhosos do Antigo Testamento, mas antes estamos colocando alguns alicerces importantes para você compreender o Antigo Testamento. Quero já saudar, receber Dom José Falcão, sua bênção, uma alegria tê-lo mais uma vez conosco. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. No programa anterior, nós falávamos sobre tantas realidades, mas vou dizer o que a gente terminou dizendo, que é sobre a tradição. A tradição que foi passada até chegar a nós. E eu fiz a seguinte pergunta para Dom José: a transmissão ou a tradição do Evangelho foi feita de uma só maneira ou de várias maneiras? E aí a resposta foi que a tradição foi feita de uma forma oral e de uma forma escrita. Então, primeiro veio a pregação, e Dom José sempre nos prova isso com a Sagrada Escritura, com o Catecismo da Igreja Católica. Então, primeiro veio a pregação, forma oral, e depois a forma escrita. A minha pergunta agora, Dom José, é se neste processo da transmissão da tradição oral e escrita, houveram algumas fases, alguns processos que o senhor poderia elencar para nós. A fase oral, Jesus prega. E os apóstolos estão perto, os discípulos também estão presenciando, ouvindo, sendo testemunhas oculares dos prodígios de Jesus. Suas curas, seus milagres, seus exorcismos, enfim, são testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus disse e fez durante os 3 anos de sua vida pública. Testemunhas também da sua ressurreição. Entenda-se, testemunhas das aparições do ressuscitado. Depois, 40 dias, Nosso Senhor Jesus Cristo prepara a igreja, dirimindo as dúvidas, dando alguns ajustes, digamos assim, de ensinamento, recordando, e vem Pentecostes. Jesus sobe ao céu, ascensão, 40 dias depois de sua ressurreição. 10 dias depois, a efusão do Espírito Santo, quando a igreja começa a pregar desassombradamente o nome de Jesus, a partir do momento do discurso do apóstolo Pedro, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos pregam, os discípulos também. Depois vem por escrito a fase de colocar aquilo que eles pregaram, aquilo que eles disseram, os ensinamentos de Cristo e o ensinamento da igreja, por escrito. Então, são 3 as fases que, costumeiramente, na teologia bíblica, se costuma enquadrar esse processo. Cito um documento da década de 60 do século passado, de uma pontifícia comissão bíblica, uma comissão do Vaticano,
que publicou uma instrução chamada Sancta Mater Ecclesia, de 21 de abril de 1964. E ela divide em 3 momentos, 3 fases de transmissão oral e escrita, da pregação de Jesus para a colocação dos textos que vão integrar futuramente o Novo Testamento. Vamos então à primeira fase. Primeira fase. O texto vai aparecer aí na sua tela. Cristo, nosso Senhor, escolheu discípulos que o acompanharam desde o início. Viram suas obras, ouviram suas palavras, estando, assim, em condições de tornarem-se testemunhas de sua vida e de seu ensinamento. O Senhor, quando expunha de viva voz sua doutrina, seguia as formas de pensamento e de expressão então usuais, adaptando-se assim à mentalidade dos ouvintes e fazendo com que seu ensino se imprimisse firmemente na memória deles e pudesse ser guardado com facilidade pelos discípulos. Estes perceberam bem os milagres e os demais acontecimentos da vida de Jesus como fatos operados e dispostos com a finalidade de levar a fé em Cristo e de aceitar com fé sua mensagem de salvação. Então, no primeiro momento, Cristo é o principal protagonista. Ele está pregando. Chamou para estarem consigo os apóstolos, seguiram-no também discípulos, e esses vão ouvindo, atentos ali pertinho de Jesus. Não é certo, não está em nenhum versículo do Evangelho que eles iam anotando alguma coisa, uma espécie de caderninho, enfim, para... Não, também não está excluída essa possibilidade. Mas como os Evangelhos não citam isso, então fiquemos com Jesus falando, Jesus curando, Jesus expulsando os demônios, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus nas disputas com seus opositores e tal, e aqueles que mais para frente vão escrever, se não todos, porque não temos condições de dizer que são Lucas, que vai se tornar depois discípulo de São Paulo, estava já presente durante a vida pública de Jesus, ou São Marcos, parece que São Marcos sim, porque a Escritura chama de João e de Marcos, o que supõe uma certa intimidade do autor sagrado com o autor do segundo Evangelho. Em todo caso, primeira fase, Jesus pregando, Jesus agindo, Jesus durante a sua vida pública e os outros todos como espectadores, como amigos próximos, como bem pertinho de nosso Senhor. Essa é a primeira fase. Certo. Jesus, o transmissor. Sim. Jesus, o pregador. E todos eles atentos, todos eles observando atentamente cada acontecimento. Primeira fase. Certo. E essa fase deve ter sido linda, né? Os 3 anos, sim. Você poder ouvir dele mesmo, foi incrível. No Evangelho segundo João, a primeira fase já começa com Jesus chamando os apóstolos, né? Temos a vocação de Natanael, no quarto Evangelho, Natanael, o debochado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver e tal. E Jesus passou uma rasteira no cabra, ele viu que era bom para tosse e acabou se convertendo, né? Ele reconhece que a messianidade de Jesus e de debochado passa a discípulo de Jesus. Depois nós temos no próprio Evangelho segundo João, São Pedro tendo o nome mudado para Cefas. Na narrativa de São Mateus, são 4 apóstolos, Pedro e André, Tiago e João no Mar da Galileia, Jesus chama os 4. Depois vai chamar Mateus no capítulo 9, do mesmo Evangelho segundo Mateus, e assim por diante. Então, aí começa tudo. 3 anos com a presença de Jesus na vida deles e vice-versa. Essa é a primeira fase, Sim. onde não consta nos Evangelhos Jesus pedindo a ninguém para escrever alguma coisa, ou como se ele tivesse uma espécie de redator acompanhando. Jesus... Não temos nada disso nos Evangelhos. É somente a presença amorosa de Jesus na vida deles, aqueles que ele chamou para estarem consigo. Homens e mulheres também. As mulheres de que fala o capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas. Essa é a primeira fase. Creio que ficou claro, Dom José. Eu creio que podemos ir para a segunda fase, Vamos. Porque a primeira fase, então, é Jesus, é Ele mesmo falando, Sim. E isso é extraordinário. Perfeito.
Segunda fase. Ainda com o mesmo documento, a Pontifícia Comissão Bíblica, Instrução, Sancta Mater Ecclesiae. Segunda fase. Os apóstolos anunciavam, antes de tudo, a morte e a ressurreição do Senhor, dando testemunho de Jesus. Narravam fielmente sua vida, repetiam suas palavras, tendo presentes, ao pregar, as exigências dos diferentes ouvintes. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e sua divindade apareceu de modo claro, a fé não somente conservou a memória dos acontecimentos, mas a consolidou, porquanto aquela fé se fundava sobre aquilo que Jesus tinha feito e ensinado. Em razão do culto com o qual, em seguida, os discípulos honraram a Jesus como Senhor e Filho de Deus, não se verificou uma sua transformação em pessoa mítica, uma espécie de mito, nem uma deformação da sua doutrina. Constantes no ministério da palavra, pregaram usando modos de expor adaptados ao seu fim específico e à mentalidade dos ouvintes, porquanto eram devedores aos gregos e aos bárbaros, aos sábios e aos ignorantes. Com efeito, podemos distinguir na pregação que tinha por tema Cristo, catequeses, narrações, testemunhos, hinos, doxologias, preces e outras semelhantes formas literárias que aparecem na Sagrada Escritura e estavam em uso entre os homens daquele tempo. Então, aqui é a fase de Pentecostes em diante. Eles não pregaram nenhuma novidade. A pregação, seja a de São Pedro, que foi a primeira, seja as demais, contidas nas diversas cartas do Novo Testamento. A fidelidade àquilo que ouviram, àquilo que viram. Não acrescentaram nem tiraram. Cada um, evidentemente, com um público diferente. A igreja começa a se espalhar, os apóstolos começam a... Alguns ficam na Terra Santa, Tiago é um exemplo daquele que ficou ali na Terra Santa, mas os outros se espalham e vão para Antioquia, e vão para a Ásia Menor, vão para Éfeso, vão para Corinto, vão para Filipos, vão para Tessalônica, vão para Atenas, vão para diversas cidades do mundo romano, e cada uma tem um público específico, cada pregador tem a sua linguagem própria, tem o seu jeito de pregar, não é? E estamos na pregação ainda, não tratamos de escrita, escrita é a terceira fase. As duas fases são orais. Sim, são orais. E aí a igreja sempre com essa preocupação, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apalpamos, o verbo da vida, esse nós anunciamos. É o cuidado do apóstolo e evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 1, nós apalpamos, etc. Ou seja, ele começa dizendo, aquele que eu prego, aquele que nós pregamos, aquele que a igreja prega, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos. Ou seja, foi uma experiência pessoal, foi até de pele a pele com o Senhor, com o Salvador. Eles eram os guardiões da fé, Sim, da tradição. Exatamente, né? Exatamente. São Paulo vai cunhar uma expressão que é muito cara para nós, o depósito da fé. Olha que bonito, para falar da mensagem revelada. Essa mensagem nós recebemos e não podemos pregar outra mensagem. Nós que convivemos com Jesus, nós que estivemos com Jesus, nós pregamos aquilo que é fruto de nossa experiência. Nós testemunhamos de viva voz aquilo que nós contemplamos, nós convivemos com o verbo da vida. E isso, sem dúvida alguma, aqueles que estiveram próximos de Jesus, a pregação deles dá uma autoridade tremenda. A quem é aquele? Uma coisa é você dizer que aquele é aquele que conviveu com alguém que conviveu com Jesus. Outra coisa é dizer que esse conviveu com esse que conviveu, com esse que conviveu com quem conviveu com Jesus. Não, outra coisa é dizer esse conviveu com Jesus. É muito forte. É muito forte. Aí estamos nessa segunda fase, a igreja pregando. Num primeiro momento, sem preocupação nenhuma de escrever nada. Os relatos dos Atos dos Apóstolos. São Lucas, que é o autor dos Atos, ele descreve a igreja se expandindo, a igreja sofrendo também com os ataques dos judeus nas cidades onde eles chegavam, Jerusalém e as outras cidades também, a perseguição do apóstolo Paulo. Depois vem a conversão do apóstolo Paulo e assim por diante. O livro dos Atos, me parece que descreve bem essa segunda fase. Sim.
A igreja se expandindo, a igreja pregando, primeiro no ambiente judaico, depois, diante da resistência, São Paulo diz, olha, foi para vocês que nós pregamos, mas já que vocês não querem, não disse assim com esse sotaque brabo de Alagoas, mas já que vocês não querem, a gente vai pregar para os pagãos. Aí, ó, a quantidade de corações do paganismo que se converteram para Cristo foi impressionante. Segunda fase. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus, nessa palavra, está escolhendo eles para serem os transmissores dessa tradição. Corretíssimo. Mas assim, quando Jesus fala, quem vos ouve, a mim ouve, parece que é uma palavra que também dá autoridade. Ou seja, eu vou dar a vocês um poder que vocês não vão errar nessa transmissão. Correto. Porque senão Jesus não poderia falar uma coisa dessa. Perfeito. Aí, Vossa Reverendíssima me obriga a citar o final do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, o poder de pisar sobre serpentes, etc. Lembra disso? Sim. Versículos de 15 a 18. Repare, Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele começa. Ele não começa dando poderes extraordinários, que vão aparecer nos versículos 17 e 18, por favor. Mas o primeiro poder que ele dá, no versículo 15, é de pregar. Sim. Depois vem os outros milagres. Por favor, Marcos 16, de 15 a 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Correto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pronto, então até aqui o poder de pregar. E também a advertência para quem não crê. Agora avante, vem outros milagres. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Pronto, o próprio São Marcos responde à pergunta de Vossa Reverendíssima. A resposta é sim. Na frase de Jesus, quem vos ouve a mim ouve, estão embutidos esses poderes, sobretudo de pregar o Evangelho, o poder da palavra. Para que não houvesse erro nessa transmissão. Exato. E essa preocupação aí de não haver erro, os apóstolos tinham uma consciência muito viva. São Paulo, na já citada, acho que no outro programa, da carta aos Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, capítulo 3, versículo 1, ele já começa brabo ao dizer se alguém pregar um evangelho diferente daquele que nós anunciamos, seja anátema, ainda que fosse um anjo. Lembra da famosa frase? Sim, era uma consciência bem nítida, bem consolidada, e os apóstolos tinham essa consciência. Nós somos guardiães. A nós compete vigiar em todo o orbe católico, em toda a igreja, em todas as comunidades, para que não se escreva e não se pregue aquilo que é contrário ao único depósito que nós recebemos do próprio Senhor Jesus. Agora, falando de tradição, interessante porque Pedro e Paulo. Pedro convive com Jesus, certo. Paulo não. No começo não. No começo. E aí nós vemos que Paulo precisou ajudar Pedro a entender coisas, sendo que Pedro conviveu com Jesus. Porque duas coisas que, por exemplo, ide por todo o mundo. E aí Pedro parece que entende que a pregação devia ser somente aos judeus, digamos assim. E, por outro lado, Pedro não acredita, ou seja, Paulo está mostrando para Pedro, não, o evangelho também é para os pagãos. Mas interessante é Paulo tendo que intervir para Pedro, que conviveu com Cristo. É verdade. Eles entram, na verdade, num acordo. Qual é o acordo que o apóstolo Paulo faz com o apóstolo Pedro? Você prega o evangelho aos judeus e eu prego aos pagãos. São Pedro fica com o público marcadamente, não exclusivamente, oriundo do judaísmo. Sim. E São Paulo fica com o público marcadamente oriundo do paganismo. Houve um momento em que São Pedro e São Paulo entraram num acordo. São Pedro iria pregar aos circuncisos, ou seja, aos judeus,
E São Paulo iria pregar aos incircuncisos, ou seja, aos pagãos, ou aos judeus que não eram cristãos e aos judeus, os cristãos oriundos do judaísmo, ou aos pagãos ou aos cristãos oriundos do paganismo. Isso está em Gálatas capítulo 2, versículos de 7 a 9. Eles entraram em acordo. O título do capítulo 2, até o versículos de 1 a 10 na Bíblia Ave Maria, está em harmonia com os outros apóstolos, o apóstolo Paulo. Faça a leitura. Aqui a gente vê um acordo, digamos assim. Vamos evangelizar todo mundo. Você, Pedro, fica com os judeus e eu fico com o público dos pagãos. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro. Porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Versículo 10. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Não é bonito aí? São Paulo passou de uma pessoa de quem se desconfiava, todo mundo tinha medo dele, será que está convertido ou não? O próprio Ananias, mas Senhor, ele perseguia a igreja e tal. Não, ele foi escolhido por mim como instrumento para levar a boa nova às nações, etc. E aos poucos São Paulo vai vencendo essas resistências, os dois se encontram, o primeiro Papa e ele, e aí entram em acordo. Aqui São Paulo fala também de Tiago e de João. As colunas, parece que dos 12, São Pedro era o Papa, sem dúvida alguma, mas, digamos assim, ocupavam um destaque todo especial, aqueles com quem Jesus quis estar em alguns momentos especiais. A transfiguração, Pedro, Tiago e João. Parece-me que a sogra de Pedro também, a cura, ele estava lá. E também o episódio do Jardim das Oliveiras, os três, não é? Entram em acordo. Não vamos brigar e tal, a seara é muito grande, você se dedica a esse público e nós nos dedicamos a esse público. Bonito, né? Bonito, bonito. Ainda estamos na segunda fase, a fase de pregação. Eu creio que, em vez de a gente ir para a terceira fase, porque falta pouquíssimo tempo para a gente acabar, então esse texto mostra que, então, até para eles não era, vamos dizer assim, tão claro. Pedro, por exemplo, foi preciso entender isso, pregar o evangelho a todos os povos, tal. Sim. Outra coisa que eu trago para o senhor é o seguinte: o que também não era claro para Pedro era, Paulo também ajuda Pedro a entender por que você, com os judeus você faz uma coisa, quando os pagãos aparecem você faz outra, porque ele não queria, parece que, comer carne, alguma coisa assim, na frente dos outros. Então Paulo é esse que ajuda ele a entender coisas de Cristo. Parece que não era muito claro, e esse evangelho, esse relato que o senhor leu, mostra que eles precisaram entender, pouco a pouco, o que Jesus tinha dito para eles. Vossa Reverendíssima citou um texto corretíssimo. Esse é o episódio do incidente, chamado Incidente de Antioquia. O que aconteceu? Paulo não sabia, mas Pedro, quando estava sozinho com os cristãos oriundos do paganismo, ele comia com eles. Sim. Normalmente e tal e tal. Mas quando chegavam os cristãos oriundos do judaísmo, Pedro se afastava deles. Como que ele tinha vergonha, receio ou medo que eles comentassem, etc. Aí São Paulo viu isso e censurou. Vale a pena, já que Vossa Reverendíssima citou, Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 14, se não me engano. Vamos ver, Gálatas 2, de 11 a 14. Uma discussão desagradável, mas que São Pedro precisava ouvir isso. Leia. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados.
Continue. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos, se tu que és judeu, vives como gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Pois é, uma dissimulação do apóstolo Paulo, que foi repreendida, do apóstolo Pedro, que foi objeto de censura do apóstolo Paulo. E ele fez isso por amor à igreja, até por reconhecer a autoridade do apóstolo Pedro. Portanto, quem tenta colocar um contra o outro apelando para isso daqui, esquece que também o apóstolo Paulo cometeu fraquezas, dentre elas a de perseguir a igreja. E Deus teve compaixão dele. Então, veja, São Paulo, de certa forma, marcou a formação de São Pedro. Tanto é que no final de uma das cartas do apóstolo Pedro, ele reconhece a sabedoria de São Paulo nas suas cartas e de muitos desavisados que não entendem, que deturpam as demais escrituras. Então, ele elogia São Paulo pela sua cultura, pela sua sabedoria, pela sua piedade. Está terminando o bloco, mas se Vossa Reverendíssima achar conveniente retomarmos a relação de ensino do apóstolo Paulo para com o apóstolo Pedro, isso é oportuno, porque a teologia da justificação, teologia da graça, no Novo Testamento você encontra muito mais nas cartas de São Paulo do que nas cartas de São Pedro. Sim. Gente, que lindo, que maravilhoso. Bíblia é fascinante, né? Um texto vai te levando a outro texto. Um breve intervalo e a gente já retorna com mais programa Luz para os Meus Passos. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos, é uma alegria ter você aqui conosco. Estamos falando sobre a tradição escrita e oral. Primeiro oral, depois a escrita. Estamos vendo que essa tradição, ela passou por fases. A primeira fase, o próprio Jesus, quem prega, o próprio Jesus quem fala, são os atos de Jesus, são as palavras de Jesus. Segunda fase, é os apóstolos que agora vão pregar. É os apóstolos quem fala, é os apóstolos que ensinam tudo aquilo que eles viram de Jesus, tudo aquilo que eles ouviram de Jesus. E eles querem fazer isso fielmente. E no bloco passado trouxe Dom José para essa questão que parece que Paulo teve um processo decisivo nessa questão da tradição. E é isso, Dom José, que o senhor até sugestionou de a gente continuar conversando sobre isso. Porque em programas anteriores, o senhor me falou, se eu não me engano, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que capítulo 4, versículo 13, que Deus chama em cultos, Deus chama... Homens sem estudo e sem instrução. Pedro e João. Isso. Pedro e João. Ou seja, o senhor destacou isso, que o grupo dos apóstolos eram pessoas simples. E me parece que agora Deus está chamando uma pessoa muito culta, que era preciso destruir sua soberba, né? Era preciso destruir um pouquinho o seu lado soberbo, e isso Deus fez com ele. Faz Paulo ser humilde, basta-te a minha graça. E agora esse homem começa a ajudar, me parece, questões que não eram tão claras entre os apóstolos. A gente vai ver mais para frente, na cronologia das cartas do Novo Testamento, que as cartas do apóstolo Paulo foram escritas bem antes da 1 Pedro e da 2 Pedro, suposto que São Pedro seja o autor das duas cartas, a 1 Pedro e a 2 Pedro, tese que é sustentada por muitos exegetas. Nós temos no tempo uma conversão para Cristo do apóstolo Paulo, bem posterior a de São Pedro. São Pedro foi o primeiro a ser chamado na narrativa de São Mateus, juntamente com seu irmão André. O primeiro a ser chamado, ele e o seu irmão. São Paulo é após Pentecostes, vários anos. Pois bem, todavia, se Pedro e João eram homens sem estudo e sem instrução, Atos 4:13, Paulo era o contrário. Sim. Com estudo, com instrução.
Ele mesmo diz que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel é citado também nos Atos dos Apóstolos, um rabino, um fariseu muito conceituado. Ele era, digamos assim, foi o mestre de uma grande geração de rabinos, dentre eles o apóstolo Paulo. Mas Gamaliel era prudente e Paulo era fanático. Paulo tinha um zelo, e a gente percebe isso pelo temperamento dele na lapidação de Estevão e também na perseguição aos cristãos, sobretudo no caminho para Damasco. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Paulo, muito conceituado na igreja, quando ele, digamos assim, quando a igreja passa a acolhê-lo e a respeitá-lo. É uma pregação sensata, é uma pregação cheia de textos da Escritura, é uma pregação de quem de fato domina o Antigo Testamento, de quem conhece a lei de Moisés, de quem conhece os profetas, de quem profundo conhecedor da doutrina que ele antes defendeu e que agora tem como seus inimigos aqueles com quem ele partilhava a sua solicitude pelo zelo à lei judaica. Ou seja, agora os seus inimigos eram, outrora, os seus amigos. Ele, fariseu, agora é ex-fariseu. Mas os fariseus de quem ele era amigo antes, agora são seus opositores. Então, São Paulo tem um conhecimento profundo dos argumentos deles, porque ele já foi um deles. Sim. Não é? Então, as cartas do apóstolo Paulo a respeito da relação entre antiga lei e nova lei, antiga aliança, nova aliança, antigo sacrifício, novo sacrifício, justificação segundo os fariseus e justificação segundo a fé em Jesus Cristo, isso não temos na carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, mas nas cartas de São Paulo. A doutrina da justificação, você tem que citar os evangelhos, sem dúvida alguma. Mas a elaboração sistemática da doutrina da graça, da unicidade, da especificidade da doutrina da justificação pela fé, o poder do sangue de Jesus, etc., isso nós encontramos na carta do apóstolo Paulo. E temos uma prova de que São Pedro admirava a doutrina de São Paulo. Como que, aqui é uma opinião minha, Frei Gilson, você vai ler agora o final da segunda carta de São Pedro, em que São Pedro faz uma homenagem tão grande às cartas de São Paulo, como quem diz, esse homem é muito culto. É como se ele estivesse a dizer, é a estrela que mais brilha na igreja. São Pedro não disse isso, mas é uma opinião minha, o que ele pensava da cultura. Nós temos entre nós um fariseu respeitadíssimo, que nos combatia e agora está do nosso lado. 2 Pedro, por favor, já no finalzinho, versículos de 15 a 16, 2 versículos só. 2 Pedro 3, de 15 a 16. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. Olha o elogio, olha o elogio. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujos sentidos espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam, para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Bonito. O dom que Deus, a sabedoria que Deus deu para ele. Eu acho humilde dom isso de sabedoria. O primeiro Papa, né? Reconhecer isso e dizer que as passagens de São Paulo, as cartas que ele escreveu, cartas, então várias. Quais dessas 13 não sabemos, mas já tinha escrito várias cartas e São Pedro aqui equipara as cartas de São Paulo com as demais escrituras, ou seja, para São Pedro, as cartas de Paulo já são escritura. Bom, em todo caso, aqui é um elogio escancarado, no bom sentido, que São Pedro faz à teologia contida nas cartas do apóstolo Paulo. Eu não hesito em dizer que, por esses dois motivos, e também pela autoridade de São Paulo em repreender o próprio Papa na frente dos outros, o que significa que eu também tenho autoridade, e você está sendo dissimulado. Gálatas capítulo 2, de 11 a 14, o episódio do incidente de Antioquia. Sem dúvida alguma, respondo que sim, Frei Gilson, São Pedro reconhecia o destaque do apóstolo Paulo na igreja primitiva.
E Paulo, como o senhor já citou, é aquele que se considerava um aborto, ou seja, ele se considerava um menor, mas tem outras passagens que tem ele se considerava o que trabalhava mais, dentre todos eu sou o que mais faço, o que mais trabalho. Tem uma hora que ele cita isso. Cita. Ou seja, ele também reconhece tudo que Deus faz a respeito, através da vida dele. Sim. Paulo é um mistério. Sim, é fantástico isso. Me parece que, eu acho que na segunda aos Coríntios capítulo 11, ele se reconhece abortivo, se reconhece o menor dos apóstolos. Por outro lado, chega o momento em que ele diz, vocês estão se ufanando? Eu também tenho do que me ufanar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A partir do versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como mesmo sabe. Eu ainda mais, pelos trabalhos, pelos cárceres, pelos açoites sem medida, muitas vezes vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1, 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo, viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos dos salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco que eu não seja fraco? Quem sofre escândalo que eu não me consuma de dor? Se for preciso do que a gente se glorie, eu me gloriarei na minha fraqueza, etc. Que São Paulo estava sendo desacreditado por algumas pessoas. Como se ele não tivesse autoridade, como se ele não tivesse um histórico que o habilitasse, que ele fosse um João, um qualquer um na igreja. Epa, não senhor. Eu tenho cacife, eu tenho costas lá. Olha costas essa outra passagem, Dom José, 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele falou isso lá atrás, mas ao mesmo tempo o texto que o senhor trouxe agora, é incrível. É porque quando São Paulo faz isso, quando ele precisa dizer o que ele é e o que ele representa para a igreja, é para combater os presunçosos que estão querendo desacreditar a autoridade dele. Mas espera aí, estão dizendo que eu sou um ninguém? Os pregadores dele, ele tinha adversários na comunidade de Corinto, para a qual ele escreveu. Não, quando ele está perto da gente, ele é bem mansinho, quando ele está longe, ele usa uma linguagem dura com as cartas dele e tal. São Paulo estava muito bem informado disso. E aqui ele precisa mostrar, digamos assim, as credenciais dele. Olhe, o quanto eu já sofri por Jesus. Se eles dizem que são, eu também sou. Se eles dizem que sabem, eu também sei. Se eles dizem que sofrem, eu sofro muito mais do que eles. Aí descreve tudo, o que no meu entendimento não é vangloriar-se, não. Sim. Mas é simplesmente dizer, não, senhor, olha eu que não bonito, o capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Sou o que sou, exato. E a graça que Ele me deu não tem sido inútil, ao contrário. Sim. Tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está... É lindo, né? É uma prova de humildade, mas também uma forma de, vamos chamar, entenda no bom sentido, uma autoafirmação necessária. Às vezes você precisa dizer quem você é, de onde você veio, o papel que você desempenha, aquilo que você tem realizado, para que as pessoas reconheçam para a glória de Deus que você não é um qualquer, você não é um lixo, um escorbuto, de forma alguma. Você é a pessoa do apóstolo Paulo. Quando ele precisa dizer isso, ele não está se vangloriando, não. É uma glória que é necessária, como ele mesmo disse, na 1 Coríntios, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Tanto é que ele disse, não eu, mas a graça de Deus. A graça de Deus em mim. É bonito, muito bonito. Muito bom. Eu creio que nós podemos ir para a terceira fase. A terceira fase. Agora vem a terceira fase, que é colocar por escrito aquilo que já vinha sendo pregado. Aquilo que Jesus pregou, aquilo que os apóstolos pregaram. Ainda a Pontifícia Comissão Bíblica
instrução Sancta Mater Ecclesia. A instrução primitiva, feita primeiro oralmente, foi depois consignada por escrito. Efetivamente aconteceu que muitos tentaram, é São Lucas quem diz, ordenar a narração dos fatos referentes ao Senhor Jesus. Os autores sacros a consignaram nos 4 evangelhos para o bem da igreja, com um método correspondente ao fim que cada um se propunha. Algumas coisas escolheram, outras compuseram em síntese, desenvolveram alguns elementos em vista da situação de cada igreja, buscando por todos os meios que os leitores conhecessem a boa fundamentação de quanto lhes era ensinado. Na verdade, dentre todo o material de que dispunham, os hagiógrafos, isto é, escritores sagrados, escolheram de maneira a corresponder àquelas condições e àquele fim. Ora, dependendo do sentido de um enunciado do contexto, deve-se pensar que quando os evangelistas, ao referir os ditos e fatos do Salvador, apresentam contextos diversos, assim fizeram para a utilidade dos leitores. Então, os escritos nascem com essa intenção, com essa finalidade. Escritos para um público preciso e, portanto, com a linguagem adequada àquele público, com uma intenção teológica própria e específica do autor sagrado, supondo, evidentemente, a inspiração divina. Mateus seguiu um esquema próprio, colocando fatos que o Espírito Santo colocou no seu coração, na sua mente, na sua vontade, na sua mão, na sua pena, para que fossem colocados por escrito. Marcos, idem. Lucas, idem. João, idem. É pessoas diferentes, épocas diferentes. Mateus, o Espírito Santo o inspirou para que ele redigisse 28 capítulos. Marcos foi inspirado para redigir somente 16, é o menor dos evangelhos. Lucas, um pouco mais que Marcos e um pouco menos que Mateus, 24. E o evangelho quarto, o último a ser escrito, com 21 capítulos, se não me engano. 21. Inclusive, em João 20, 30, 31... então, muitas coisas foram escritas que não estão escritas nesse livro e tal. Quando o Senhor diz assim, foi escrito para isto, aí aqui diz, fez Jesus da presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. E crendo, tenhas a vida em seu nome. E crendo, tenhais a vida em seu nome. Exato. A pergunta, então, é, o Novo Testamento, ele foi escrito com essa finalidade? Foi. Anunciar Jesus? Exato. Eu posso dizer, então, que o Antigo Testamento foi escrito para... Mesma finalidade. Para anunciar o Cristo que viria? Preparação. A preparação? Preparação, sim. Nós temos uma prova disso. Primeiro, a transfiguração. Moisés e Elias conversavam com Jesus. Segunda prova... A lei e os profetas. A lei e os profetas. Segunda prova, Jesus com os discípulos de Emaús. Jesus se utiliza da lei e dos profetas para explicar tudo aquilo que falava deles. Temos uma outra prova, o diácono Filipe com o eunuco da rainha de Candace, da Etiópia. Ele vinha de Jerusalém na estrada aqui em direção a Gaza, etc. Também Filipe explica o texto do profeta Isaías, enfim. Sim, a finalidade do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Todas as Escrituras se referem a Cristo. Corretíssimo, então, corretíssimo. Podemos dizer, sem medo de errar, toda a Sagrada Escritura tem como finalidade anunciar Cristo. Sim, essa frase, se não me engano, é de São Jerônimo. Sim. O Antigo Testamento se refere a Cristo. Temos que enxergar em todo o Antigo Testamento traços de Cristo, profecias de Cristo, anúncio de Cristo, oráculos a respeito de Cristo, tipologia de Cristo, preparação para Cristo. Todas essas afirmações são corretas. Sim. Assim, então, terminamos as 3 fases? Não. Não? As 3 fases da tradição. Sim, isso, tem razão. Isso. Eu já pensei que o Frei Cícero estava falando de revelação, tradição e inspiração. Não, as 3 palavras-chave. Desculpa, eu me equivoquei. Terminamos as 3 fases, sim. As 3 fases da tradição. Sim. Agora, essas 3 fases, se nós quisermos colocá-las num laço de tempo, veja, nós temos Jesus, ano 30. Sim.
a morte do último apóstolo ali perto do ano 100. Então, da primeira fase, Jesus pregando, ano 30 até o ano 33. Até a morte do último apóstolo, então temos 70 anos, não é? Sim. Pronto, então primeira fase, segunda fase, terceira fase, 70 anos. Sim. Mas se considerarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aí chega a 100 anos. O Novo Testamento precisou de 100 anos para ser... Certo, de uma forma mais ampla, você pode até dizer. Mas no sentido estrito, considerando as 3 fases, 70 anos. Sim. E, Dom José, vamos falar agora de uma tradição especificamente cristã. Certo. Essa tradição apostólica, ela foi querida por Jesus? Jesus quis essa transmissão dessa tradição? Quis, enquanto ele disse, pregai. A pregação é a forma mais solene de você transmitir uma realidade. São Paulo colocou isso na Carta aos Romanos, capítulo 10. Por favor, uma prova de que Jesus quis, eu já citei o texto, a última frase de Jesus no Evangelho segundo Mateus, ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vivemos num mundo hoje onde dizem que a fé não pode ser propagada porque é uma falta de respeito com as pessoas. Então você tem que guardar para você. Então isso não se coaduna de jeito nenhum com a Sagrada Escritura, com Jesus Cristo. Porque para muitos você tem que ter sua fé e pronto, com você. Porque a partir do momento que você coloca para outro, transmite para outro, você está faltando com respeito, porque cada um... E aí, vão dizer, o país é laico, aquela coisa toda. Nessa lógica, os primeiros que desrespeitam são eles. Porque no momento em que eles dizem, eles querem ser ouvidos. Uhum. E querem ser obedecidos. Uhum. E querem que sua vontade prevaleça. Uhum. Se defendem alguma coisa e transparecem isso por escrito, ou de forma oral, em nada eles diferenciam-se de nós. No momento em que uma pessoa manifesta uma ideia na sociedade e defendem alguma ideia, eles defendem porque querem que alguém concorde com eles, correto? Sim. Se querem que alguém concorde com eles, eles querem que sua vontade prevaleça. Uhum. Qual é a diferença do ponto de vista material para conosco? Ou seja, eles querem ser ouvidos e querem que nós calemos. Uma vez, certa feita, Frei Jesus, alguém disse, a Igreja Católica é dogmática e a gente não pode admitir dogmas. Aí eu olhei para a pessoa uma vez e disse, bem, a Igreja Católica é dogmática? Sim, porque ela tem verdades que ela considera como verdadeiras e tal. O mundo não pode ser dogmático. Eu disse, você tem certeza disso? Tenho. Se você tem certeza, você é tão dogmático quanto eu. Porque você tem um dogma. O dogma dá certeza de que uma determinada religião não pode ser dogmática. Quem pode viver sem certezas? Quem pode sustentar ideias e dizer, eu não tenho certeza daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou defendendo? Qualquer ser humano, quando defende uma realidade e reputa verdadeira essa realidade, chame isso de dogma ou não, ele tem certeza absoluta dessas ideias, desses valores, dessas concepções, dessa ideologia, dessa filosofia. Não me venha com esse clichê ridículo de que nós somos dogmáticos no sentido pejorativo. Somos, mas quem não é? Olhe para mim, você que não acredita em Deus e que reputa presunçosa, arrogante, estúpida, essa pretensão da Igreja Católica de defender o que ela diz que é verdade, que é dogma. Tu não tens. Tu tens alguma ideia que tu consideras verdadeira? Não, não tenho. Toma juízo, rapaz, tu tens tantas verdades quanto nós temos, só que o teu conceito de verdade é diferente do nosso. Portanto, tua crítica à Igreja Católica, quando tu dizes que ela é dogmática, que ela considera essas verdades inalienáveis, a Bíblia é a palavra de Deus, verdade de vida, é o cúmulo da arrogância. Se você chama a igreja de arrogante e você tem certeza disso, você acabou de ser dogmático, porque você carrega consigo o dogma da intransigência com a Igreja Católica. Esse é o dogma que tu nutres no teu coração. Não vem com essa, por favor.
Nós temos o direito, como todas as pessoas na face da terra, de reputar verdadeiras realidades. Realidades que nós reputamos verdades de fé, afirmações divinas que vieram do próprio Deus. Nós temos o direito, ainda temos um direito respeitado em algumas partes do mundo, de acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus, que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Essas verdades para nós são fundamentais. Se tu não acreditas, respeitamos esse direito. Como respeitamos também o direito que tu tens, até de não concordar, de discordar. Mas quando tu dizes que nós somos dogmáticos e tu não és, tu és tão dogmático como nós. Perfeito, perfeito. E o respeito sempre? Sempre o respeito, sem dúvida alguma, igualdade, diversidade e identidade. Somos iguais enquanto seres humanos, enquanto cidadãos brasileiros, enquanto cidadãos do planeta Terra. Respeitamos a diversidade, o direito de cada pessoa pensar o que quiser, acreditar no que quiser. Respeitamos o direito dos outros, mas exigimos também que os outros respeitem o nosso direito. Exato. Mas a nossa identidade. Se tu tens o direito pela diversidade que nos obriga a conviver juntos e nos respeitarmos reciprocamente, eu tenho o dever, não só o direito, de conservar a minha identidade. E minha identidade católica é o credo, os mandamentos, os sacramentos e a oração cristã. Eu creio, eu celebro, eu ajo e eu oro. Aqui estão os 4 pilares que estão, o Catecismo da Igreja Católica está dividido nesses 4 momentos. Sim. Ou seja, as verdades que eu considero verdadeiras. Reputamos dogmáticas, verdades de fé que devem ser cridas por fé divina e católica. Credo. Mandamentos. O meu agir é a palavra de Deus, os seus mandamentos. As ordens do Senhor para o meu agir, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar, estão no Decálogo, que atinge em Jesus a sua plenitude, que sintetizou os 10 mandamentos: amarás uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa é a síntese. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os sacramentos instituídos por Jesus, a celebração do culto divino e a oração cristã. Essa é a nossa identidade. E falando de identidade, pregar é uma identidade nossa. Jesus pediu para nós pregarmos. Então, se nós não pudermos pregar, a nossa identidade está sendo ferida, né? O nosso direito está sendo ferido. Correto, correto. Termino com... O senhor citou Romanos, capítulo 10. O senhor ia ler alguma coisa? Sim, de 8 a 10, por favor. Dá para ler rapidinho? 10, de 8 a 10. A palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça e é professando com palavras que se chega à salvação. É bonito? Lindo. A palavra está na tua boca. É a palavra da fé que nós pregamos. Essa é a palavra. E termino com o versículo 17. Logo, a fé provém da pregação. E a pregação é se a palavra exerce de em Deus. razão da palavra de Cristo. Ou seja, nós temos que pregar a palavra. É mandato de Deus. É mandato do Senhor para nós. E isso é tão sério que ele diz que nós temos que fazer, mesmo que seja mediante perseguições. Nós devemos continuar pregando a Ele. Hoje eu vos falo aos ouvidos, mas eu quero que vocês falem depois pelos telhados. Então, que Deus nos ajude. Olha, espero você semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.